Boa tarde, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso último JET de orientação, voltado ao trabalho no processo simulado. Hoje eu preparei para vocês dois assuntos, que são os assuntos finais do processo de execução. O primeiro é a penhora. O que é a penhora? A penhora, meus amigos, basicamente é aquele ato processual que dá início ao procedimento da expropriação de bens numa execução de pagar quantia. Alguns doutrinadores, eles tecem um comentário crítico sobre qual seria a natureza ou melhor dizendo, a natureza jurídica da penhora. Alguns doutrinadores dizem que a penhora, ela tem uma natureza híbrida, ora de natureza executória, ora de natureza cautelar, tendo em vista que a penhora tanto viabiliza a expropriação dos bens do executado, como limita a eficácia da disponibilidade dos bens e garante a preferência da execução, certo? Espera que eu vou admitir aqui mais duas pessoas. Ok. Dando continuidade. Bom, a penhora, ela tem efeitos práticos tanto no aspecto do direito material quanto no aspecto do direito processual, certo? Em relação ao direito material, a penhora, ela traz uma restrição parcial à disponibilidade dos bens, bem como promove a alteração da posse do bem. Antes, eu, na qualidade de executado, detinha a posse tanto direta quanto indireta dos bens. Só que, com o ato da penhora, houve uma alteração, houve uma mudança na posse do bem penhorado, passando a posse imediata para o Estado e a posse imediata para o depositário judicial, que é aquela pessoa que é nomeada, presta o termo de compromisso e fica responsável pela guarda e pela conservação do bem penhorado até a ulterior deliberação do magistrado. Em alguns casos excepcionais, o próprio executado ele pode ser nomeado como depositário judicial, mas isso é muito raro acontecer, excetuando naquelas hipóteses em que o bem seja seja enorme, tipo veículos, máquinas, etc e tal, ou mesmo bem imóvel. Aí não tem como penhorar, aí por isso que fica com o executado mesmo. No que diz respeito ao aspecto processual, a penhora é responsável por promover a individualização da responsabilidade patrimonial do executado, conforme o artigo 789. Antes, a responsabilidade desse executado ela era tida como genérica, só que quando há uma penhora, o executado fica responsável com base naquele bem. Se for necessário haver uma nova penhora, ela será realizada, mas, claro, tem que haver um requerimento nesse sentido. Ademais, ela vai garantir ao exequente direito de preferência. Vocês podem estar perguntando, Júnior, pode haver a incidência de uma penhora sobre o mesmo, de várias penhoras sobre o mesmo bem? Pode sim, mas se aquele bem penhorado não for suficiente para garantir duas ou mais execuções, quem vai ter preferência é aquele exequente que primeiro fez o primeiro pedido de penhora. Aí ele leva, e os demais exequentes vão ter que pedir penhora sobre outros bens do executado, não mais sobre aquele. E, além disso, a penhora, ela tem a finalidade de viabilizar a expropriação dos bens, ou seja, vai fazer uma conversão do bem na moeda corrente. E, ademais, uma vez realizada a penhora, ela tem um condão de possibilitar a concessão do efeito suspensivo na defesa do executado, seja na impugnação ao cumprimento de sentença ou ainda nos embargos à execução. Conforme o artigo 831, nos diz o seguinte, que a penhora ela deve recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Vocês devem estar pensando, o juiz vai penhorar exatamente o valor da dívida? Não. O juiz pode penhorar algum bem que seja superior ao valor da execução? Vai poder sim, contanto que essa penhora não seja de caráter abusivo, porque senão caracterizar-se-á um excesso de penhora e o executado poderá questionar isso, seja através da impugnação ou cumprimento de sentença, os embargos à execução, caso esse ato processual ocorra antes da apresentação dessas defesas,
ou em momento posterior, através de petição simples, assim, acostada nos autos da ação de execução, não nos embargos da execução, porque foi um momento posterior. Como eu havia dito, a penhora ela é mais voltada para as obrigações de pagar a quantia, mas nada impede que ela seja realizada em ações de execução que esteja tramitando para a execução de outros tipos de obrigação, desde que essas obrigações, no caso, a obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa, sejam convertidas em perdas e danos. Aí vocês já aprenderam o regramento específico sobre a conversão das obrigações em perdas de danos, que está aqui no artigo 499 e no 500, e o 816, que nos remete que, quando houver essa conversão em perdas e danos, necessariamente haverá um procedimento prévio de liquidação para poder depois continuar a execução. Alguma dúvida, gente, até aqui? Vou entender o silêncio como ok. Então, vamos dar continuidade. Bom, meus amigos, a penhora ela tem uma utilidade no processo de execução. E essa utilidade, ela está descrita aqui no artigo 836, que diz o seguinte: não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Ou seja, se for um bem de pequeno valor, que certamente vai responder somente pelo pagamento das custas do processo de execução, nem adianta penhorar, porque, primeiro, não vai resolver a situação do executado e ele vai continuar devendo. Então, seria uma forma de penalizar o executado e não seria interessante que isso ocorra. E a previsão legal está aqui no 836. Alguém ia falar? Não? E temos duas determinações específicas nos parágrafos do 836. O parágrafo primeiro diz que, quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente da determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado quando este for pessoa jurídica. E segundo, elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz. Desculpa. Vamos dar um exemplo aqui numa típica certidão do oficial de justiça. Está aqui, no caso, analisando o teor do texto, o executado ele foi citado, só que o oficial de justiça deixou de proceder à penhora. Por quê? Na residência do executado só tinha bens considerados como bens de família. Aqueles bens que guarnecem a residência do executado. E de acordo com a regra do artigo 833, tais bens são impenhoráveis. Mas aqui, o oficial de justiça fez a avaliação e considerou esses bens como sendo de pequeno valor. E ademais, se de fato eles fossem penhorados, no mais, eles só iam pagar as custas do processo. Não ia resolver o problema da execução, ia constituir uma penalização em desfavor do executado. Então, por esse motivo, não houve a penhora desses bens, que estão grifados aqui em amarelo, e esses bens ficaram com o executado até o ulterior deliberação do juiz. Certamente o juiz vai dizer não há necessidade de fazer a penhora, porque cai no rol do artigo 833, e como a gente bem sabe, o 833 é o rol das impenhorabilidades, que são aqueles bens que jamais sofrerão a incidência da penhora. Certo? Vamos dar continuidade. Em relação à documentação da penhora, o artigo 838 e o 839 descrevem como é que se deve ser feita a documentação da penhora. O 838 diz que a penhora ela será realizada mediante auto ou termo, em um ou outro documento. E esse documento deverá constar obrigatoriamente, conforme os incisos, a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que a penhora foi feita, tanto o nome dos exequentes quanto do executado, a descrição pormenorizada dos bens penhorados com suas respectivas características e
a nomeação do depositário judicial, quem vai ficar responsável pela guarda, pela conservação desses bens, até o período da liberação do juiz. E o 839, por seu turno, diz: considerar-se-á feita penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências foram concluídas no mesmo dia. Vamos imaginar o seguinte: chegou o oficial de justiça às 16 horas na casa do executado. A gente bem sabe que os atos judiciais, em regra, têm horário para serem cumpridos, devendo eles serem praticados somente no intervalo das 6 da manhã até às 18 horas. Se não for um caso de dispensa por conta de estado de perigo, necessidade, que venha comprometer o ato da execução, nada impede o oficial de justiça parar o ato de penhora e dar continuidade no dia seguinte, sem problema algum, certo? Aí, nesse caso, o oficial de justiça continua a realização da penhora no outro dia, mas, nesse caso, no primeiro dia, ele vai fazer um auto de penhora e avaliação, e no segundo dia ele vai fazer um outro auto de penhora e avaliação, ou seja, vai fazer 2 documentos separados, de acordo com o regramento do CPC. Mas vocês devem estar perguntando, qual a diferença entre o auto de penhora e o termo de penhora? O auto de penhora é aquele documento que é feito nas diligências do oficial de justiça. É ele que faz o auto de penhora. O termo de penhora, ele é feito, geralmente, pelo escrevente judiciário. Pode ser feito por mim, lá na minha secretaria, pode ser feito pelo diretor de secretaria. O mais comum é que é feito pelo diretor de secretaria, naqueles casos em que o executado, ele vai a juízo e cumpre a determinação do juiz quanto à indicação de bens a serem penhorados, justamente com a finalidade de não sofrer a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que, como a gente bem sabe, pode chegar até 20% do valor do débito executado. E isso o executado quer a todo custo se livrar. É bom para ele, caso contrário, a dívida dele só vai aumentar mais ainda. Então, basicamente, essa é a diferença entre o auto e o termo de penhora. Aí vocês decidem quem vai fazer o quê. Se for o oficial de justiça, ele vai fazer o auto de penhora. O que é que esse auto de penhora deve constar? A descrição dos bens, com as características e o estado atual que eles se encontrem. E vocês têm que atribuir um valor para cada um dos bens. Como é que vai ser a atribuição desse valor? Aí vai depender do caso concreto. Se for um veículo, por exemplo, a atribuição do valor vai ser de acordo com as regras de mercado, pode ser através da tabela FIP. Se for de acordo com a avaliação de joias, vai ser de acordo com a negociação do quilate. Aí tem que ver como é que estão sendo negociados nesse sentido, a negociação de joias, notadamente ouro e prata, por exemplo, e assim sucessivamente. Geralmente é feito de acordo com índices de valor de mercado. Agora, quando é um bem que requer uma avaliação um pouco mais técnica, aí nesse caso, não será o oficial de justiça que irá fazer essa avaliação. Será designado um perito judicial. Como não vai haver a apresentação de quesitos, mas tão somente a declaração da atribuição do valor do bem, o perito ele vai ser responsável pela elaboração de um laudo pericial, que vai fazer a descrição completa do bem, o estado que ele se encontra, tudo e tal, com as suas devidas características, e ao final a conclusão dele quanto à atribuição do valor. E esse laudo pericial deve ser entregue em até 10 dias, segundo o regramento do CPC. Não coloquei aqui, mas está nas normas do CPC. E, uma vez formalizado o auto de penhora, nele deverá ser intimado imediatamente o executado. E esse executado ele pode ser intimado de 2 formas. Pode ser através do próprio advogado, caso este esteja constituído nos autos, ou, se ele não tiver advogado nos autos, será na pessoa do advogado, preferencialmente por carta com aviso de recebimento. Mas, se o correio não atender aquela determinada localidade, a intimação será feita mesmo pelo oficial de justiça. E se o executado mudar de endereço e a intimação for para lá, é obrigação do executado avisar ao juiz que mudou de endereço. Caso contrário, se a intimação for e o executado não for encontrado, e havendo a mudança de endereço, a intimação, de acordo com as regras do CPC, será considerada válida.
e, para todos os efeitos, começa a contar o prazo para manifestação sobre a penhora. E se ele não se manifestar, problema dele. A penhora será mantida e seguirá para os próximos atos subsequentes, que pode culminar na adjudicação ou mesmo na alienação judicial, que a gente vai já tratar aqui, tá bom? Aí eu coloquei aqui no arquivo para vocês as principais regras referentes ao ato da penhora, o 833, que trata o rol das empenhorabilidades, aí vocês dêem uma lida com mais calma, o 835, que traz a ordem dos bens penhoráveis. Geralmente, o 835, ele está organizado de acordo com a ordem decrescente da probabilidade de liquidez. O primeiro item da lista é dinheiro, e esse dinheiro pode ser substituído por um seguro garantia ou por uma fiança bancária. Mas, nesse caso, além dessa substituição, o executado terá que depositar 30% a mais, para que essa garantia, seja esse seguro garantia ou essa fiança bancária, sejam aceitas. Mas, por serem dotados de liquidez, é aceita em substituição à penhora em dinheiro. E qual a finalidade dessa organização por essa ordem? Basicamente, facilitar a alienação e, por consequência, garantir a melhor satisfação da execução. Só que tomem bastante cuidado. Júnior. Oi? Oi? O áudio está travando aqui. O áudio está travando. Não está dando para entender as últimas coisas que você falou. Pois pronto, eu vou repetir novamente. O 835... Melhorou? Sim, agora está melhor. Ok, vamos nós novamente. Sobre o artigo 835, ele trata da ordem dos bens penhoráveis. De acordo com o 835, há uma organização de bens de acordo com a ordem decrescente da probabilidade de liquidez. Se vocês analisarem um artigo específico, vocês vão ver que o primeiro item da lista é o dinheiro. E esse dinheiro, ele pode ser substituído por um seguro garantia ou mesmo por uma fiança bancária. Mas, nesses casos, além dessa substituição, o executado terá que depositar 30% do valor da execução para que haja a substituição do dinheiro por um desses instrumentos, ou seguro garantia ou a fiança bancária. E isso é perfeitamente aceito. Um outro detalhe, a ordem que está constando lá no CPC não é absoluta. Se o juiz quiser inverter a ordem ali contida nesse artigo, ele vai poder. Mas, para isso, ele tem que fazer mediante uma decisão devidamente fundamentada, e a fundamentação vai ser, basicamente, garantir a efetividade da execução. Por exemplo, substituir o item 4 e colocar no inciso 2. É perfeitamente possível, desde que o juiz fundamente bem e que justifique que fez essa substituição, tendo em vista garantir a efetividade da execução. Aí, nesse caso, ele estará liberado para fazer a alteração da ordem dos bens penhoráveis, certo? Aí tem regrinhas específicas, notadamente do artigo 782, parágrafo 1º, que é a possibilidade do cumprimento do mandado de penhora nas comarcas contíguas, para evitar mesmo o envio de cartas precatórias nesse sentido, porque, como a gente bem sabe, enviar a carta precatória pelo Poder Judiciário é muito demorado, demora algo de torno de 3 a 6 meses para o outro juiz cumprir a determinação do juízo deprecante, que é aquele que envia a carta precatória. Aí, daqui que ele cumpra, devolva, para evitar isso, temos o regramento do 782, parágrafo 1º. E o 782, parágrafo 2º, tem a possibilidade do emprego de força policial. Está errado aqui, é força policial, tá? Para efetivação dos atos da penhora. E o 845, juntamente com o 772, diz que a penhora ela será realizada no local em que os bens estiverem localizados. Mas como é que o Poder Judiciário localiza esses bens? Bom, lá no Poder Judiciário, nós temos à disposição alguns sistemas informatizados. Trouxe aqui para vocês os principais sistemas que são utilizados lá no âmbito do Tribunal de Justiça. Não só no nosso Tribunal de Justiça aqui, mas de todo o Poder Judiciário como um todo. Nós temos o Bacenjude, o Cadastro Nacional da Indisponibilidade dos Bens, o Renajude,
o Infojude e o CIAR. Vou falar rapidinho sobre cada um deles. O Bacenjude, ele é resultado de um convênio firmado entre o Poder Judiciário e o Banco Central. E a finalidade do Bacenjude é viabilizar a pesquisa e, se porventura for encontrado dinheiro depositado em alguma conta bancária do executado, independentemente de qual seja o tipo de conta, o dinheiro é imediatamente bloqueado por determinação do juiz, que é enviada diretamente para o diretor do Banco Central. E ele tem um prazo de 24 horas para cumprir tal determinação do juiz. Até porque é uma intimação, é um envio eletrônico e o sistema é super rápido. Em 24 horas já está feita a indisponibilidade do dinheiro e o executado não pode mais limpar a conta bancária, por assim dizer. O outro sistema informatizado é esse aqui, a Central Nacional de Indisponibilidade dos Bens. Geralmente é aquele sistema que interliga os cartórios, notadamente cartórios de registro de imóveis, que é para colocar as informações na matrícula dos bens, que é uma forma de, caso o executado promova a alienação ou a oneração, como vocês já estudaram, ele estará incorrendo em fraude à execução. Inclusive, tendo essa informação já registrada na matrícula do imóvel, o terceiro também será responsabilizado, certo? Um outro sistema é o RENAJUDE. Esse RENAJUDE é um convênio firmado entre o Poder Judiciário e o DENATRAN, mas quem, de fato, cumpre são os DETRANs estaduais. Aí, basicamente, o Poder Judiciário envia comunicação através do RENAJUDE para os DETRANs locais e coloca a cláusula de intransferibilidade. E se, porventura, esse veículo for parado em alguma blitz, ele é parado e de lá fica apreendido. O executado vai voltar a pé para casa. Ou chama o Uber, chama o táxi, o mototáxi, ou vai de ônibus, ou volta a pé. Mas o veículo fica lá apreendido, justamente por conta do RENAJUDE, dessa ordem de restrição. O Infojude, basicamente, é um sistema de consulta dos dados que estão à disposição da Receita Federal. É uma forma de não haver a quebra do sigilo fiscal, até porque essa parte gerou muita polêmica. Aí, nesse caso, há uma interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, há um compartilhamento de informações, mas essas informações fornecidas para o Poder Judiciário, uma vez prestadas pela Receita Federal, imediatamente leva o processo a tramitar em segredo de justiça, de modo a preservar o sigilo das informações que foram prestadas pela Receita Federal, como forma mesmo de não quebrar o sigilo fiscal. E o CIARCO, basicamente, é o Sistema de Automação Integrado de Automação do Registro de Comércio, é muito utilizado nas varas de falência e recuperação judicial, e notadamente para atribuir a responsabilidade do executado naqueles casos de desconsideração da personalidade jurídica e notadamente fraude à execução. Aí esse sistema é a comprovação do Poder Judiciário quanto a isso. Beleza? E temos uma regrinha específica, caso vocês venham a fazer a renovação do ato de penhora e avaliação, caso a primeira reste frustrada. Vocês podem repetir aquele primeiro modelo daquele mandado que eu já disponibilizei para vocês, só vai tirar aquela parte da citação, porque não vai haver a necessidade de fazer uma nova citação. E se vocês quiserem dar uma incrementada, vocês poderão colocar no rol da fundamentação, inclusive da decisão do magistrado, o artigo 846, que é esse artigo específico que legitima a ordem de arrombamento, caso o executado ofereça resistência. O oficial de justiça chega lá na casa do executado e simplesmente bate a porta na cara do oficial de justiça. E o oficial de justiça, já dispondo dessa ordem do juiz, ele requisita reforço policial e arromba a porta do executado e entra. Mas, claro, esse arrombamento não vai ser feito em qualquer horário, não. Vai ser feito entre as 6 da manhã até as 18 horas da noite, até porque é a regra para a prática dos atos processuais. E, concomitantemente a isso,
Por essa conduta do executado, de opor mesmo resistência, ele está quebrando o dever de cooperação, está incorrendo em uma prática de ato atentatório à dignidade da justiça, e, se duvidar, ele ainda pode ser imputado criminalmente pela prática do crime de desobediência. Só um instante. Dando continuidade. Aí nós temos os artigos 847 a 853, que traz as regras da modificação da penhora. Temos também uma regra muito importante no 852, para aqueles bens que sofrem constantemente a incidência de depreciação, o melhor mesmo é que o executado venda o bem apreendido judicialmente seja vendido imediatamente. Caso contrário, pode prejudicar mesmo o andamento da execução e frustrar, certo? Aí nós temos aqui as modalidades de penhora, que vocês já devem ter assistido no vídeo do professor Nilson, falando rapidamente sobre o depósito. O depósito é aquele ato judicial em que um bem é confiado à guarda de um terceiro, que é nomeado pelo juiz. E esse terceiro é denominado depositário judicial. A regra está no artigo 159. No 840, nós temos uma disposição legal sobre quem pode configurar como depositário judicial. Não vou ler ele, porque é um pouquinho grande. Ele é considerado como auxiliar da justiça, assim como os demais que vocês viram lá em processo civil 1. E por conta do seu trabalho, caso ele tenha alguma despesa pela guarda, pela conservação do bem, ele pode ser ressarcido. E esse ressarcimento também vai entrar na conta da execução. E, por fim, a avaliação é feita, a grosso modo, pelo oficial de justiça, como base nos índices de mercado. E caso o oficial de justiça não tenha condições de promover essa avaliação, ela é feita pelo perito. E, geralmente, nós temos regramento específico sobre quando não será feita a avaliação, aí vocês dão uma lida com mais calma. E, a grosso modo, a avaliação é composta por a vistoria do bem ou dos bens e serão feitos laudos anexos. E esse laudo, obrigatoriamente, vai constar a descrição dos bens, com suas características, o seu estado atual e a atribuição do valor. E nós temos regras específicas, quando será, em regra, não será admitida nova avaliação, salvo quando ocorra as hipóteses do 873, aí nesse caso o juiz prevê a realização de nova avaliação, e dessa nova avaliação, ou mesmo dessa nova avaliação, pode culminar na redução da penhora ou na ampliação da penhora, e uma vez realizada a penhora e a avaliação, seguimos com os atos de expropriação. Gente, eu vou dar continuidade aqui ao nosso GED, mas eu vou precisar encerrar agora porque eu já extrapolei 40 minutos. Essa é a desvantagem do Zoom, só me deixa gravar 40 minutos. Eu vou parar a gravação, vou fechar a sala e daqui a pouco eu mando outro link para a gente continuar, tá bom?